Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu aqui sou o Maico Lima, criador desse canal Começar a Investir de 0 a 100. E você está a partir de agora no projeto 6 e 5, um projeto onde às 18 horas e 5 minutos de segunda a sexta-feira eu trago um assunto, um insight sobre investimento, uma dica de livro que tem a ver com investimento, com gestão financeira, com sair das dívidas também, por que não? E hoje eu vou falar para você sobre esse livro aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Quem pensa enriquece. Então, o capítulo que fala sobre autossugestão, ele traz várias e várias dicas. E eu achei muito importante trazer aqui para vocês. E eu vou resumir esse capítulo então, pessoal, em 5 passos em como que você pode influenciar a sua mente para ser cada vez mais e mais rico. Rico materialmente, estamos falando de riqueza material, mas também de riqueza espiritual. Como que você pode ser mais próspero? Como que você pode ter uma vida melhor? Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu colocar o livro aqui. A dica número 1, pessoal, é: um terreno que você não cuida, nasce ervas daninhas. Olha só que interessante, o que a natureza nos ensina. Eu não sei se você mora numa cidade, né, cheia de prédios, de asfalto, ou num lugar que, enfim, tem um pouco mais de terrenos ainda que você consegue observar. Mas se você já teve a oportunidade de plantar na vida, esse nosso clima brasileiro ele é muito interessante. Tirando os lugares onde são cidades mais frias, né, sobretudo até algumas cidades aqui do sul do Brasil, quando você planta alguma coisa, você tem que cuidar daquele terreno, porque o mato, as ervas daninhas, elas nascem naturalmente. E o aprendizado que você pode tirar disso, qual que é? Que é o que o livro traz pra gente. O seu pensamento é a mesma coisa. A gente faz parte da natureza, a gente é mais um nesse universo, não é verdade? Então, naturalmente, nós tendenciamos a pensar coisas negativas, digamos assim. É um noticiário que noticia coisas negativas e todo mundo vai lá assistir. E quando noticia uma coisa boa, a gente não chama tanto a nossa atenção. Então tem uma tendência natural a, digamos assim, nascer ervas daninhas nos nossos pensamentos automáticos, no nosso cérebro. E se você não cuida, se você não arranca de vez em quando, e isso tem que ser na hora certa, né? Até a parábola do joio e do trigo ensina um pouco isso. Se você não arranca, se você não cuida dessa terra, desse terreno, que no caso é o seu cérebro, acaba que as ervas daninhas tomam conta. Então você não pode pegar um terreno e deixar lá, porque vai nascer mato, vai nascer erva daninha. O seu cérebro também você não pode deixar de qualquer jeito, porque a tendência é nascer ervas daninhas no seu cérebro. Então você deve cuidar, você deve plantar e cuidar, tratar dessa terra, enfim, para que coisas boas, que dê frutos bons, digamos assim, né? Inclusive tem uma frase que diz o seguinte, pessoal: para que o mal vença, basta que o bem não faça nada. Eu acho que essa frase tem tudo a ver com isso. Então, cuide do seu terreno, cuide do seu cérebro. Se você não fizer nada, as ervas daninhas, infelizmente, elas tendem a naturalmente nascer. A dica número 2 que eu trouxe do livro é: palavras sem emoção não penetram no nosso subconsciente. Bom, se você falar assim, hoje estou melhor que ontem, qualquer emoção que você está transmitindo para o seu subconsciente. Agora, se você falar, né, de verdade, se você acreditar, hoje estou melhor que ontem, amanhã vou ser melhor que hoje, isso tende, segundo o Napoleon Hill, segundo o autor do livro, a trazer um resultado positivo muito maior do que você falar de qualquer jeito. Então, o seu subconsciente ele é programado por uma série de situações, né, do nosso mundo, uma série de ervas daninhas, uma série de coisas boas também, mas quando você quer falar alguma coisa para você mesmo, para você mudar a sua forma de pensar, você tem que falar com emoção. Qualquer coisa que você quer, tá? Eu quero casar, eu quero, quero cuidar da minha família, quero um casamento melhor, quero um emprego melhor, eu quero ser um empreendedor. Comece a falar isso para você, mas comece a falar com verdade, comece a falar com emoção.
Eu já vou ensinar em seguida uma das dicas, uma técnica de você fechar os olhos e falar isso. Se você não pode falar em voz alta, que de repente tem mais pessoas na sua casa, eu acredito que você pode fechar os olhos e imaginar, mas sempre falando e imaginando-se falando com emoção, porque isso é que vai realmente causar um impacto no seu subconsciente. A dica número 3 é: questione os seus pensamentos automáticos negativos. Quando você está numa situação, sobretudo quando ela gera alguma ansiedade, algum problema, e você tem que, às vezes, tomar uma decisão muito rápida, você tem uma tendência, a ansiedade é uma tendência de você querer fugir daquela situação. Começa a questionar os seus pensamentos. Fala para você mesmo naquele momento: poxa, por que eu estou agindo dessa forma? Qual que é a questão lógica, racional que tem nisso? As chances são que tudo aquilo que você está imaginando naquele momento que não vai acontecer. E depois que passa a situação, você fica pensando, né? Poxa, eu devia ter falado de tal forma, eu devia ter agido de tal jeito. Então, sempre que vir esses pensamentos, sempre que esses pensamentos acontecerem na sua mente, começa a questionar eles, começa a questionar. O nosso cérebro ele é formado de mais de uma parte, digamos assim, né? E o neocórtex cerebral, que é a parte responsável pela razão, ela consegue questionar o seu sistema responsável pela sobrevivência, né? Que é essa ansiedade, essa vontade de fugir. Até às vezes quando a gente imagina alguma situação ruim, uma reunião, uma conversa às vezes um pouco mais acalorada com o chefe, com o pai ou com o filho, algum problema às vezes que você tem que resolver com um amigo, na família, com a esposa, seja lá o que for, você fica imaginando um monte de coisa e às vezes as chances são que a maioria das vezes, mais de 90% das vezes, essas coisas não acontecem. Então começa a questionar. Outra coisa, esses pensamentos automáticos negativos, você pode questionar eles a todo momento, literalmente como se tivesse dois cérebros dentro de você. Então um cérebro está falando: olha, você tem que fugir dessa situação. O outro cérebro ele diz assim: não, eu preciso encarar essa situação. E procure, claro, a emoção é muito importante, mas procure às vezes colocar uma certa lógica, principalmente em situações que causam estresse, que causam ansiedade, que causam medo. Faça um exercício simples, se for necessário, que é respirar, segurar 5 segundos, soltar o ar. Só isso já vai oxigenar seu cérebro e vai deixar você um pouco melhor para reagir perante essa situação. Então sempre que vem um pensamento automático ruim, vou repetir aqui e citar mais um exemplo diferente. Às vezes quando você está numa situação que você não conseguiu atingir um certo objetivo. Digamos que, sei lá, você tentou fazer uma prova e você não foi bem nessa prova. Muitas vezes começam a vir aqueles pensamentos na sua mente, né? Às vezes o seu pai, às vezes o seu amigo, o seu ex-chefe, o seu cônjuge, que falava assim: poxa, viu, você não ia conseguir, né? E assim, gente, as pessoas às vezes que mais nos machucam são as pessoas próximas de nós. As pessoas às vezes que são mais tóxicas são as pessoas próximas de nós. Não quer dizer que a gente tem que se afastar de todo mundo. E, cara, quando às vezes até o teu pai ou teu esposo, às vezes eles falam alguma coisa pra você, é porque eles querem o seu bem. Só que eles, às vezes, não sabem a forma correta de falar. Porque a gente acaba falando aquilo que a gente acha que é melhor pro outro, mas aquela velha história, né? A gente tem uma boca e duas orelhas. Então a gente acaba falando demais e às vezes não acaba fazendo bem pra pessoa. A gente ainda tem que evoluir muito na questão de interrelacionamento pessoal. Então quando vêm essas vozes negativas, questione elas. A dica número 4 é: crie um plano e comece a agir hoje. Agir hoje não pode ser amanhã, não. Hoje. Já crie esse plano e já comece a agir hoje. Veja que o que nós estamos falando aqui é como você mudar os seus pensamentos para você criar cada vez mais e mais riqueza material e espiritual, digamos assim, em relação ao seu bem-estar, né? Então, qual que é o plano? Qual que é o seu objetivo? Eu vou citar 2 exemplos aqui. Por exemplo, meu objetivo é ter 10 milhões de reais. Sei lá, né? O dinheiro, ele ajuda. Nós estamos falando bastante de dinheiro aqui. Aliás, esse é um canal de investimentos. Bom, teu objetivo é ter 10 milhões de reais. Legal, show. Qual que é o próximo passo? Qual que é o plano? O que você vai fazer? Eu preciso mudar de emprego. Ou eu preciso ganhar mais. Não, eu preciso empreender. Gente, cuidado com esse negócio de empreender, tá? Eu preciso vender alguma coisa. Vender, trabalhar vendas, trabalhar marketing é super importante. Quando eu comecei a estudar um pouquinho de marketing,
fez uma diferença muito grande na minha vida. Por que cuidado com empreender? Quando eu trabalhei no banco, eu vi muitas pessoas que trabalharam uma vida toda numa empresa e sacaram lá 100, 200, 300 mil reais e elas foram empreender. Porém, todo mundo sabe que as estatísticas são que nos primeiros 2 anos, mais de 80% das empresas fecham e as que ficam abertas nos próximos 3 anos, quer dizer, em até 5 anos, mais de 90% das empresas quebram, fecham, por uma série de motivos, por falta de dinheiro, por falta de gestão, por falta de aprendizado. Então, se uma forma de você ganhar dinheiro, esses 10 milhões que eu estou dando um exemplo aqui, é empreender, começa a planejar, cria um plano e vai fazendo um passo a passo. Outra ideia de um outro plano, eu vou citar uma ideia de estudos aqui. Então eu quero aprender a falar inglês. Como é que eu faço para falar inglês? Ou eu quero passar num vestibular, num concurso, né? Mas voltando aqui no inglês, não existe fórmula mágica, mas se você pegar todo dia 5, 10, 15 minutos, as chances são que na próxima semana você vai estar melhor que essa semana, no próximo mês você vai estar melhor. Então, como é que você vai fazer? Comece a elaborar um plano, comece a criar um plano e comece a colocar em prática já. Mesmo que você visualize lá na frente o seu sucesso, e você tem que visualizar, isso é muito importante para criar esse mindset, mas qual que é o próximo passo? Quais são os próximos 10, 20, 30 metros, né? Quais são os próximos 200 metros? Então vai avançando aos poucos e comece a agir hoje. A dica número 5, que é a última dica. Defina a quantidade de dinheiro que você quer ter. O livro nos ensina que você deve definir a quantidade que você quer ter e você deve fechar os olhos e falar em voz alta qual o serviço que você vai prestar para conseguir esse dinheiro. Então, qual que é a quantidade de dinheiro que você deseja ter investido ou qual a quantidade de dinheiro, né, que você deseja ganhar? Lembre-se que sempre tem um patamar, digamos assim, superior, a menos que você seja o homem mais rico do mundo, mas sempre tem um patamar superior, né, de dinheiro e também do outro lado aqui, de espiritualidade. Então procure sempre ser melhor a cada dia. Eu acredito até que a gente está nesse mundo para ser uma passagem, né, para a gente melhorar a cada dia. E esse exercício, pessoal, ele é muito, muito interessante. Mesmo que você esteja numa situação, mesmo que você esteja devendo muito, você tem que começar a imaginar e tem que começar a falar isso para o seu cérebro, para o seu subconsciente. Porque se você não fala isso, você vai, né, naquele processo que eu já falei inicialmente, deixa a vida me levar. Mas quando você fala, por exemplo, vou voltar lá no 10 milhões de reais. Eu quero ter 10 milhões de reais. Ou eu quero ganhar 1 milhão de reais por ano, por exemplo. Começa a falar isso. Eu quero ganhar 1 milhão de reais por ano. Né? Ou eu quero ter 10 milhões de reais. Começa a falar isso, que uma hora o seu subconsciente vai dar informações para o seu consciente de como que você deve proceder. As chances são que hoje você não sabe como é que você vai fazer. Você não tem nem ideia. Você acha às vezes que quando eu falo aqui 1 milhão, 10 milhões, parece uma coisa assim exagerada. E não é, tá? Não é, gente. 1 milhão de reais nem é tanta coisa assim, né? Claro que para algumas pessoas 100 mil reais pode parecer muita coisa, para algumas pessoas 10 mil reais, né? Se você é muito novo e tem 15, 20 anos, às vezes, né? Se eu tivesse 10 mil guardado, sei lá, né? Aplicado, ou se eu ganhasse 10 mil por mês. Mas independente de quando que você está começando, ou de que nível que você está hoje, defina um nível lá na frente e comece a falar. Comece a falar todos os dias, pela manhã e pela noite, é o que sugere o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, e aos poucos você vai perceber que você vai mudando a sua mentalidade. Eu já fiz esse exercício, no começo eu fiquei um pouco cético, mas hoje eu consigo entender. Já é, se eu não me engano, a terceira vez que eu estou relendo esse livro, e cada vez que eu leio ele eu consigo entender melhor os conceitos que o Napoleão Hill retirou das pessoas de sucesso, e que bom que ele deixou, né, para todos nós aprendermos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das 5 dicas. Eu vou dar mais uma dica bônus. Porém, se você quer ajudar o canal, você tem 3 formas também de ajudar o canal. Uma forma é curtindo o vídeo, se você gostou. Outra forma é você compartilhando com um amigo. E outra forma é você deixando comentários sobre quais são as próximas informações, quais são os próximos livros que vocês querem ver aqui no canal.
E tem mais uma forma também, se você quer comprar o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de afiliado para você comprar aqui com a gente, né? E você vai comprar lá da Amazon, mas com o nosso link você vai estar ajudando também o nosso canal a crescer cada vez mais e mais. A dica bônus é: imaginou-se com esse dinheiro em mãos? Se você ainda não se imaginou, comece a se imaginar e pense como que você pretende aplicá-lo. Então nós estamos num canal de investimentos aqui. Eu acredito que você deve imaginar, né, esse valor. Então, imaginou, digamos que a sua decisão aí foi imaginar os 10 milhões de reais. Então imaginou esse dinheiro em suas mãos, né? Claro, não é você segurando, né? É você, na verdade aqui, ó, deixa eu pegar um outro celular aqui, você olhando aqui para o seu dinheiro aplicado aqui no seu, né, no seu computador ou no seu celular, né? Porque hoje em dia o dinheiro é, de certa forma, virtual. Então imagine esse dinheiro e comece a pensar como que você vai aplicar, né? Como que você aplicaria, né? Olha, gente, 1 milhão de reais aplicado, quanto que ele rende, será, né? Será que eu tenho que colocar tudo na renda variável para ganhar muito dinheiro? Ou será que eu tenho que colocar na renda fixa para Deus o livre perder esse dinheiro? Então comece a fazer esse exercício. Comece a se imaginar com esse dinheiro. Imagina que você tem esse dinheiro. Não é para você sair gastando, financiando nada, não. É para você imaginar que você ganhou, que esse dinheiro está na sua conta e como que você pode aplicar, como que você pode investir. As chances são que se você começar agora com pouco dinheiro, aplicando 100 reais ou 30 reais, você vai saber lá na frente também como aplicar 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.